Carta de Policarpo aos Filipenses. Vós e Inácio me escrevestes para que leve também a vossa carta, caso alguém vá até a Síria. Se tiver boa oportunidade, farei isso pessoalmente, ou enviarei um encarregado, que irá também como vosso representante. Como nos pedistes, estamos enviando para vós as cartas de Inácio, por ele endereçadas a nós, assim como as outras que temos conosco. Todas elas vão junto com esta, e podereis aproveitar muito. Elas contêm fé, perseverança e toda edificação quanto a nosso Senhor. Comunicai-nos aquilo que ficarem sabendo sobre Inácio e sobre aqueles que com ele estão. Início da carta. Saudação. Policarpo, e os presbíteros que estão com ele, a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filipos. A misericórdia e a paz sejam dadas em plenitude pelo Deus Todo-Poderoso, e por Jesus Cristo, nosso Salvador. Sobre a fé dos filipenses. Participei grandemente da vossa alegria, em nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebestes os imitadores do verdadeiro amor. De fato, como vos era conveniente, acompanhastes os que estavam acorrentados com cadeias dignas dos santos, as quais são os diademas, daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus, e nosso Senhor. Alegro-me ainda que a raiz firme de vossa fé, que é anunciada desde os tempos antigos, permanece até agora e frutifica em nosso Senhor Jesus Cristo, que aceitou sair ao encontro da morte pelos nossos pecados, e que Deus ressuscitou, livrando-o das dores do Hades. Mesmo sem tê-lo visto, vós acreditais nele, com alegria indizível e gloriosa, que muitos querem conseguir. E vós sabeis que é pela graça que fostes salvos, não pelas obras, mas pela vontade de Deus, por meio de Jesus Cristo. Sobre crer em Cristo ressuscitado. Por isso, cingi vossos rins e servi a Deus no temor e na verdade, abandonando as palavras vãs, e o erro de muitos, crendo naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos, e lhe deu a glória e o trono à sua direita. Tudo o que existe no céu ou na terra, lhe está submisso, tudo o que respira o celebra, a ele que vem como juiz dos vivos e dos mortos, e de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará, se fizermos a sua vontade, se caminharmos em seus mandamentos, e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, ambição, amor ao dinheiro, maledicência, falso testemunho, e não retribuindo o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, golpe com golpe, nem maldição com maldição. Lembrando-nos do que o Senhor ensinou: não julgueis, para não serdes julgados. Perdoai, e sereis perdoados. Usai de misericórdia, para receber misericórdia. A medida com que medirdes, servirá também para vós. Felizes os pobres e aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Irmãos, não é por mim mesmo, que vos escrevo essas coisas sobre a justiça, mas porque vós mesmos o pedistes a mim. De fato, nem eu, nem qualquer outro como eu, pode se aproximar da sabedoria do bem-aventurado e glorioso apóstolo Paulo. Ele, estando entre vós, falando pessoalmente aos homens de então, ensinou com exatidão e força a palavra da verdade e depois de partir, vos escreveu cartas. Se as lerdes atentamente, podereis edificar-vos na fé que vos foi dada. Ela é a mãe de todos nós, seguida da esperança e precedida do amor a Deus, a Cristo e ao próximo. Aquele que adere a isso, já cumpriu o mandamento da justiça, pois aquele que tem o amor, está longe de todo pecado. Sobre o amor ao dinheiro. O princípio de todos os males, é o amor ao dinheiro. Sabendo, portanto, que nada trouxemos ao mundo, e que nada podemos levar dele, armemo-nos com as armas da justiça, e ensinemos primeiro a nós mesmos, a caminhar conforme o mandamento do Senhor. Sobre o dever dos esposos. Em seguida, que as vossas esposas caminhem na fé que lhes foi dada, no amor e na pureza, tratando carinhosamente seus maridos com toda a fidelidade, amando também os outros com toda a castidade, e educando os filhos no temor de Deus. Sobre dever das viúvas. Que as viúvas sejam sábias na fé do Senhor e intercedam sem cessar por todos. Fiquem afastadas de toda calúnia, maledicência, falso testemunho, amor ao dinheiro e qualquer mal. Saibam que elas são o altar de Deus, e que Ele examina minuciosamente cada coisa, e nada lhe escapa de nossos pensamentos, sentimentos e segredos do coração. Portanto, sabendo que com Deus não se brinca,
devemos andar de modo digno de seus mandamentos e de sua glória. Sobre o dever dos diáconos. De igual forma, que os diáconos sejam irrepreensíveis, diante da justiça dele. Pois são servidores de Deus e de Cristo, e não dos homens. Que não sejam caluniadores, nem sejam dúplices, nem amantes do dinheiro. Sejam castos em todas as coisas, misericordiosos, zelosos, andando segundo a verdade do Senhor, que se tornou servidor de todos. Se o aguardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, pois ele prometeu nos ressuscitar dentre os mortos, e se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele, se tivermos fé. Sobre o dever dos jovens. Do mesmo modo, que os jovens sejam irrepreensíveis em tudo, preservando antes de tudo a pureza, refreando todo o mal que está dentro deles. De fato, é bom repelir os desejos neste mundo, porque todo desejo guerreia contra o espírito. Nem os fornicadores, nem os efeminados, nem os sodomitas terão parte no reino de Deus, nem aqueles que praticam coisas estranhas. Por isso, é preciso que eles se abstenham de todas essas coisas, e estejam submissos aos presbíteros, e aos diáconos, como a Deus e a Cristo. As virgens devem viver com consciência irrepreensível e pura. Sobre o dever dos presbíteros. Os presbíteros também, sejam compassivos, misericordiosos para com todos. Tragam de volta os desgarrados, visitem todos os doentes, não descuidem da viúva, do órfão e do pobre, mas sejam sempre solícitos no bem, diante de Deus e dos homens. Abstenham-se de toda cólera, acepção de pessoas, julgamento injusto, mantenham-se distantes do amor ao dinheiro, não creiam com muita pressa em qualquer um, não sejam severos no julgamento, sabendo que todos nós somos devedores do pecado. Se pedimos ao Senhor que nos perdoe, também nós devemos perdoar, pois estamos sob o olhar do Senhor e de Deus. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, e cada um prestará contas de si mesmo. Portanto, sirvamos a Ele com temor e todo respeito, como Ele mesmo nos ordenou, e também os apóstolos que nos anunciaram o Evangelho, e os profetas que preanunciaram a vinda de nosso Senhor. Sejamos zelosos no bem, evitando os escândalos, os falsos irmãos e aqueles que, levando hipocritamente o nome do Senhor, enganam os homens vazios. Sobre os ensinamentos falsos. Quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne, é anticristo. Aquele que não confessa o testemunho da cruz, é do diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor, segundo seus próprios desejos, e diz que não há ressurreição, nem julgamento, esse é primogênito de Satanás. Por isso, abandonando os discursos vazios de muitos, e os falsos ensinamentos, retornemos à palavra que nos foi transmitida desde o começo. Permaneçamos sóbrios nas orações e perseveremos em jejuar. Supliquemos em nossas orações ao Deus que tudo vê, para não cairmos em tentação, pois assim diz o Senhor: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, sem cessar, estejamos agarrados à nossa esperança e ao penhor de nossa justiça, isto é, Cristo Jesus, que carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, ele que não cometeu pecado e em cuja boca não foi encontrada nenhuma falsidade, mas que tudo suportou por nós, a fim de que vivêssemos nele. Sobre imitar a perseverança de Cristo e dos mártires. Imitemos, portanto, a perseverança dele. Se sofrermos por causa do seu nome, o glorificaremos. De fato, esse é o modelo que ele nos apresentou em si mesmo, e nós cremos nisso. Portanto, eu vos exorto a todos, para que obedeçais à palavra da justiça e sejais constantes em toda a perseverança, que vistes com os próprios olhos, não só nos bem-aventurados, Inácio, Zósimo e Rufo, mas ainda em outros que são do vosso meio, no próprio apóstolo Paulo e nos demais apóstolos. Estejam persuadidos de que nenhum desses correu em vão, mas na fé e na justiça, e que eles estão no lugar que lhes é devido, junto ao Senhor, com o qual sofreram. Eles não amaram este mundo, mas amaram sim, aquele que morreu por eles. E por nós o qual Deus o ressuscitou para nós. Sobre o amor fraternal. Permanecei, portanto, firmes nessas coisas e segui o exemplo do Senhor, firmes e imutáveis na fé, amantes da fraternidade, amando-vos mutuamente, unidos na verdade, competindo na mansidão do Senhor, não desprezando ninguém. Quando podeis fazer o bem, não o deixeis para depois, porque a esmola liberta da morte. Sede todos submissos uns aos outros,
Que a vossa conduta seja irrepreensível entre os pagãos, para que recebais louvor, pelas vossas boas obras, e o Senhor não seja blasfemado em vós. Ai, porém, daquele mediante o qual o nome do Senhor for blasfemado. Portanto, ensinai a todos a sobriedade, na qual também vós viveis. Sobre o caso de Valente. Estou muito triste a respeito de Valente, que por algum tempo foi presbítero entre vós, por ele ter ignorado, dessa maneira, o cargo que lhe foi dado. Por isso, vos advirto para que vos abstenhais da avareza e sejais castos e verazes. Abstende-vos de todo mal. De fato, quem não pode governar a si mesmo nessas coisas, como pode exortar os outros? Se alguém não se abstiver da avareza, será contaminado pela idolatria, e será considerado como um dos pagãos que ignoram o julgamento do Senhor. Ou não sabemos, que os santos julgarão o mundo, como ensina Paulo? Quanto a mim, não percebi, nem ouvi nada disso a vosso respeito. No vosso meio trabalhou o bem-aventurado Paulo, vós, que estáis no início de sua carta. De fato, ele se gloria de vós em todas as igrejas que na época eram as únicas que conheciam a Deus, nós ainda não o conhecíamos. Portanto, irmãos, fico muito triste por causa dele e de sua esposa. Que o Senhor conceda a eles uma verdadeira penitência. Sede, portanto, moderados também vós a esse respeito, e não os considereis como inimigos, mas chamai-os de volta como membros sofredores e desgarrados, para que salveis todo o vosso corpo. Agindo dessa maneira, estareis edificando a vós mesmos. Creio que sois bem versados nas sagradas letras, e que não ignorais nada, o que, porém, não me foi concedido. Nessas escrituras está dito: encolerizai-vos e não pequeis, e que o sol não se ponha sobre vossa cólera. Feliz quem se lembrar disso. Acredito que é assim convosco. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e este mesmo Pontífice eterno, Jesus Cristo, Filho de Deus, nos edifique na paciência e na longanimidade, na tolerância e na castidade. Que ele vos conceda a herança, e parte entre seus santos, e convosco também a nós, e a todos aqueles que estão sob o céu e que acreditarão, em nosso Senhor Jesus Cristo, e no próprio Pai, que o ressuscitou dos mortos. Rezai por todos os santos. Rezai também pelos reis, autoridades e príncipes, pelos que vos perseguem e vos odeiam, pelos inimigos da cruz. Desse modo, o vosso fruto será manifesto em todos, e vós sereis perfeitos nele. Eu vos escrevo esta carta, por meio de Crescente, que há pouco tempo vos recomendei, e que recomendo agora. Ele se portou de modo irrepreensível entre nós, e creio que fará o mesmo entre vós. Eu vos recomendo também a sua irmã, quando ela for até vós. Permanecei incólumes no Senhor Jesus Cristo, e na graça com todos os vossos. Amém. Esta é a carta de Policarpo aos Filipenses, escrita por Policarpo de Esmirna, provavelmente por volta do ano 110 a 140 da era cristã. Ele endereçou a carta à igreja cristã em Filipos. A carta surgiu como resposta a um pedido dos próprios filipenses, que buscavam palavras de encorajamento e exortação à fé, além de cópias de cartas de Inácio de Antioquia. Essa carta de Policarpo é considerada uma obra importante da literatura patrística. Ela contém diversas referências às Escrituras, e fornece informações valiosas sobre a fé e a pregação da verdade na igreja primitiva. Compartilhe com seus amigos. Obrigado por curtir nosso trabalho. Até a próxima!